As pedras ensanguentadas de Jerusalém contam uma história de traição. Jerusalém. O ar, denso com o cheiro de incenso e medo, crepitava de expectativa. O som das botas dos soldados romanos ecoava pelas ruas estreitas, sua sombra se estendendo como presságios sinistros sob a luz da lua pascal. Esta noite, diferente de qualquer outra, seria gravada em sangue e traição, marcando para sempre o destino de um homem chamado Jesus. Seus ensinamentos, sussurros de amor, perdão e um reino que não era deste mundo, haviam tocado os corações das pessoas comuns. Mas esses sussurros se tornaram uma tempestade nos ouvidos da elite dominante, uma ameaça à sua estrutura de poder cuidadosamente construída. Nesta noite, eles o silenciariam. As pedras, ainda quentes do sol do dia, logo esfriaram com o sangue do inocente. Um testemunho arrepiante da eficiência brutal de um sistema mais preocupado em preservar seu próprio poder do que em defender a justiça. Mesmo quando Jesus deu seu último suspiro, sua mensagem, como uma semente plantada em solo fértil, já estava criando raízes, destinada a florescer em uma força que remodelaria o mundo. Para entender os eventos daquela noite fatídica, é preciso mergulhar nas águas turbulentas da antiga Judéia. Sob o punho de ferro do domínio romano, o povo judeu se viu preso em uma teia de intrigas religiosas e políticas. O Sinédrio, o mais alto conselho judaico, dominava os assuntos religiosos, sua autoridade constantemente desafiada pela presença romana, sempre presente. Os sumos sacerdotes, guardiões do templo e aplicadores da lei religiosa viam a mensagem de Jesus como um ataque direto à sua autoridade. Seus pronunciamentos sobre a vinda do reino de Deus, seu desrespeito por suas interpretações rígidas da lei e sua crescente popularidade entre as massas, ameaçavam desvendar séculos de domínio religioso cuidadosamente construído. Enquanto isso, Pôncio Pilatos, o procurador romano, via Jesus através das lentes da conveniência política. A Judéia, um foco de fervor messiânico, era propensa a distúrbios. Qualquer figura que pudesse acender as chamas da rebelião, qualquer movimento considerado uma ameaça à autoridade romana, tinha que ser tratado com rapidez e decisão. Jesus, um carpinteiro que se tornou pregador itinerante, era um farol de esperança em um mundo envolto em trevas. Sua mensagem era simples, mas revolucionária. Ame seus inimigos, perdoe aqueles que pecam contra você e reconheça a dignidade inerente de cada ser humano. Ele falou de um reino não construído sobre o poder terreno ou a riqueza material, mas sobre a compaixão, a justiça e uma fé inabalável em um Deus amoroso. Suas palavras ressoaram com os marginalizados, os pobres e os oprimidos. Aqueles que ansiavam pela libertação dos grilhões da ocupação romana e do domínio sufocante da hipocrisia religiosa. Eles viram nele um vislumbre de esperança, uma promessa de um mundo melhor. Mas, para a elite, a mensagem de Jesus era um anátema. Sua condenação à hipocrisia deles, seu foco inabalável na justiça social e sua insistência em colocar o amor acima de tudo, ameaçavam desmantelar os próprios fundamentos sobre os quais seu poder repousava. Será que eles não entendiam a mensagem de amor e compaixão? Traído por um dos seus, Jesus foi preso sob o manto da escuridão. Acusado de blasfêmia e sedição, acusações inventadas para justificar seu plano nefasto, ele foi arrastado perante o Sinédrio. O julgamento, se é que se pode chamar assim, foi uma farsa. Um tribunal de exceção presidido por homens cegos pelo medo e consumidos por sua própria autopreservação. Ignorando suas próprias leis, distorcendo interpretações para atender à sua agenda, eles o consideraram culpado. No entanto, sua autoridade se estendia apenas até certo ponto.
Para executar sua sentença, eles precisavam da aprovação de Roma. Entra Pôncio Pilatos, a personificação do pragmatismo político. Reconhecendo a fragilidade das acusações, mas não querendo arriscar um motim libertando uma figura popular, Pilatos tentou lavar as mãos do caso. Ele ofereceu à multidão uma escolha: Jesus ou Barrabás, um assassino condenado. A multidão, levada a um frenesi pelos pronunciamentos venenosos dos sacerdotes, escolheu Barrabás. Que ironia! Seção 5. Ecos de injustiça. Pilatos e sumos sacerdotes modernos. A história da crucificação de Jesus não é meramente um conto antigo, relegado às páginas empoeiradas dos livros de história. É uma parábola atemporal, um lembrete severo de que a sede de poder, a vontade de sacrificar a verdade no altar do interesse próprio, transcende o tempo e o lugar. Vemos seus ecos nas ações de líderes que exploram o fervor religioso para ganho político, que silenciam vozes dissidentes e que priorizam o enriquecimento pessoal em detrimento do bem-estar de seu povo. Testemunhamos isso na ascensão de ideologias que pregam o ódio e a divisão, que demonizam o outro e que buscam estabelecer domínio sobre as mentes e os corações dos homens. Como os sumos sacerdotes de outrora, há aqueles que se apegam ao dogma e à tradição, temendo que qualquer desvio da ordem estabelecida derrube suas torres de autoridade, cuidadosamente construídas. Como Pilatos, há aqueles que, diante da escolha entre fazer o que é certo e o que é conveniente, escolhem o caminho de menor resistência, suas consciências manchadas para sempre pelo sangue dos inocentes. Quantos Pilatos e sumos sacerdotes ainda encontramos hoje? Seção 6. Desmascarando a hipocrisia. Um chamado ao discernimento. O desafio diante de nós, então, é o discernimento. Devemos aprender a reconhecer os lobos em pele de cordeiro, os falsos profetas que se disfarçam de pastores de nossas almas. Precisamos ser cautelosos com aqueles que afirmam falar em nome de Deus, mas usam suas plataformas para semear a discórdia, espalhar o medo e justificar a opressão. A verdadeira fé, o tipo incorporado por Jesus, exige mais do que adesão cega ao dogma ou obediência inquestionável à autoridade. Exige pensamento crítico, disposição para questionar e a coragem de defender o que é certo, mesmo quando for impopular, mesmo quando for perigoso. Será que temos essa coragem? Seção 7. Além das muralhas das instituições, buscando a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus. O verdadeiro legado de Jesus não está nas gaiolas douradas das instituições religiosas ou nos pronunciamentos de autoridades autoproclamadas. Reside nos corações daqueles que se esforçam para viver sua mensagem de amor, compaixão e justiça em suas vidas diárias. Encontra-se nos atos silenciosos de bondade que se espalham, tocando inúmeras vidas. É evidente no trabalho incansável daqueles que lutam pela justiça social, pela igualdade e por um mundo onde cada ser humano seja tratado com dignidade e respeito. Onde encontramos Jesus hoje? Seção 8. Um legado de amor, um futuro de verdade, abraçando a coragem em um mundo de sombras. As pedras ensanguentadas de Jerusalém servem como um lembrete severo do preço da verdade, o custo de falar a verdade ao poder. No entanto, elas também representam um testemunho do poder duradouro, do amor, da força inabalável do espírito humano e da esperança inabalável por um mundo melhor. Em um mundo frequentemente envolto em sombras, que tenhamos a coragem de buscar a luz
de abraçar a verdade e de viver a mensagem radical de amor que levou Jesus àquela cruz solitária. Pois é nesse amor e nessa verdade que encontramos nossa redenção, nossa libertação e nossa esperança final por um futuro livre dos grilhões da injustiça e da opressão. Que possamos, como brasileiros, refletir sobre a história de Jesus e buscar um futuro mais justo e igualitário para todos.